Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Delas. E hoje nós estamos aqui com o Clube do Livro Histórias que Aproximam. E hoje nós estamos com a doutora Monique Kozlowski, que ela vai estar falando um pouquinho, porque a doutora Monique, ela é a segunda vara, ela é juíza da segunda vara do trabalho de Volta Redonda, mas além de juíza, além de trabalhar com mulheres, entender a importância da literatura, como a literatura transforma vidas, a doutora Monique também tem um clube do livro, que é chamado como Clube da Monique. Fala um pouquinho pra gente. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né? É uma oportunidade de estar aqui falando para tantas mulheres sobre a importância da literatura nas nossas vidas. E o Clube da Monique surgiu de um sonho de adolescente. Porque, sabe aquele sonho que a gente engaveta? Porque tem tantas outras prioridades? É profissão, é filho, casamento. E aí, eu conversando num curso que eu dou aula, né, preparatório para advogado, atualização, falei, nossa, eu tinha tanta vontade de ter um clube de leitura. Ele falou assim, por que não? Vamos montar. Então, a gente está indo para o nosso 4º ano do Clube da Monique, que é um clube, e eu sou bem sincera, não sou professora de história, de letras ou de literatura. Sou apenas uma pessoa que gosta de ler e a gente tenta fazer a captação de pessoas que queiram adquirir o hábito de leitura, um hábito que está um pouco ultrapassado. Por que está ultrapassado? Infelizmente, né? E até eu estava lendo, antes de vir para cá, uma reportagem que eu fiquei assim, um pouco assustada, porque 7 milhões de pessoas pararam de ler nos últimos tempos. Então, 7 milhões é muita coisa. E aí o Clube da Leitura, ele tenta resgatar esse hábito. Os livros lá são sempre livros mais finos, nunca ultrapassam de 250 a 300 páginas, porque a ideia não é ler um calhamaço, é você se interessar, introduzir sobre o hábito da leitura. E esse clube é aberto, lógico que o meu público acaba girando pessoas do mundo jurídico, porque me conhecem, mas tem fisioterapeutas, tem estudantes, tem pessoas que são até donas de casa, porque a intenção é a gente conversar, não é nem sobre a história do livro, muitas vezes é a temática, qual é a experiência que esse livro vai poder te trazer na sua vida cotidiana. O único requisito é ter mais de 18 anos, até por causa das histórias, de repente, pode ter temas mais sensíveis, então a gente não coloca abaixo de 18, né? Infantil, né? Ou infanto-juvenil, porque aí você teria até que ter um corpo pedagógico e psicológico por trás. É porque eles não têm maturidade ainda para refletir e discutir sobre aquelas questões, né? E a gente ali, na verdade, eu falo que o clube já tem vida própria, eu sou apenas uma mediadora. Os participantes sempre falam comigo, esse clube não é terapia, mas é terapêutico. Eu acho que a finalidade é você achar uma comunidade, porque o ato de leitura já é solitário. Então, você precisa partilhar aquilo que você leu. E o interessante, por mais que seja o mesmo livro, cada um conta uma história diferente. Cada um tem um apego por um personagem diferente. Cada um sente a história de forma diferente. E eu tento colocar livros que, às vezes, eu não li, eu não voto, para não influenciar, porque a gente seleciona 3 livros por mês, da mesma temática, e o mais votado, a gente tem um mês inteiro, e para ler com calma, né? Você faz a sua rotina, não tem isso. Tem que ler tantos capítulos por dia. Não, você cria a sua rotina de leitura. Mas hoje, esse mês eu não consegui ler porque tive um problema. Se você não tiver problema com spoiler, você entra no debate, escuta o que a gente vai refletir sobre aquele livro e depois você faz a leitura. Então, o mais importante da leitura não é nem só ler, é refletir sobre o que está lendo. Sobre o que está lendo, e trazer aquela informação para dentro da sua vida, de alguma forma. Como eu posso aplicar isso? Como eu posso ser moldada? E eu gosto muito de leitura, tá, gente? Por quê? Primeiro, tem uma frase que fala que nós somos a soma dos livros que nós lemos, das séries que nós vemos, porque nós somos moldados pelo que entra de conteúdo dentro da gente. Então, hoje nós estamos aqui nessa mesa maravilhosa. Olha quantos livros maravilhosos. E o que eu mais gostei, que a senhora estava falando do Clube do Livro, que é, na verdade, é o estudo. Não é somente ler por ler. Porque, às vezes, a pessoa lê e nem presta atenção
né? A gente, hoje, cada vez mais com um mundo multifacetado, e a gente faz tantas coisas ao mesmo tempo, às vezes a atenção plena nos rouba e a gente está lendo, mas não está absorvendo tudo que você está lendo. Então, ter essa oportunidade de discutir sobre o tema, eu acho isso muito importante, porque é isso que gera crescimento. Vou até mostrar um pouquinho para vocês, ó. Tô com esse livro aqui, que eu gosto muito, que é um livro que eu li há muito tempo, é um livro de nutrição, coisas mais técnicas na época que eu trabalhava. E olha, eu vou mostrar, olha meu livro, doutora Monique. Meu também é assim. Olha, gente, olha meu livro. Ele é inteiro rabiscado, escrito, sublinhado, porque eu realmente estudo quando eu estou lendo. Como que é esses encontros? As pessoas... quem quer participar do Clube do Livro? Ele é presencial? Ele é online? Como é que são esses encontros? O encontro, para quem quiser participar, é só entrar em contato com o LFG em Anguera, Volta Redonda. A gente está tendo esses folhetos, os números de telefone, WhatsApp, Instagram. Né? Tem também o meu Instagram, monique.kozlovski, que se alguém quiser, tem lá os telefones também. E o clube, o nosso encontro, ele é online. É sempre a terceira ou a quarta-feira no mês, porque às vezes tem feriado, aí a gente altera um pouquinho para dar um tempo de um mês de leitura, de 19 horas às 20h20, 20h30, em torno de 1h30. E são online, só que a gente tenta fazer pelo menos 2 encontros presenciais por ano. Que legal. Porque aí é uma forma também da gente partilhar, interação, ou a gente vai assim para um restaurante ou para um lugar mais reservado, mas que tenha também... o último foi numa degustação de vinho, é interessante. E é bom para que as mulheres tenham esse momento, porque a gente está tão acostumada a ter e o clube tem mais mulheres, mas pode homem também. Homens e mulheres, né? Homens e mulheres. Mas homens o público, e mulheres, a maioria é feminina. Sim, mas pode homem também. Pode. Que bom. E o interessante que eu acho do clube, né, é que você forma uma comunidade afins para debater os livros. E eu vi uma frase muito interessante essa semana que me fez refletir, né? Foi até um booktuber, o Luigi, da Acrópole, que comenta muito sobre livros, é um canal muito interessante de leitura, e eu estou citando para poder reproduzir o que ele falou. Ele fala que ele escutou uma frase e falou assim: a inutilidade da literatura. Por quê? Em tempos modernos, onde você tem que ser cobrado por performance, por produção, um livro de literatura não vai te dar produção, não vai te dar dinheiro e nem um certificado de leitura. Aí que eu chego lá. E ele refletindo sobre isso, ele falou assim: isso é uma meia-verdade. Exato. Porque, na verdade, a literatura, ela faz a gente ter o voo do simulador, que eu brinco, porque ela te faz colocar naquela história sem você ter vivido. Imagina você ter que viver uma Segunda Guerra Mundial, uma violência sexual. Então, o livro, ele te transporta. E eu sou a prova viva disso porque eu passei numa magistratura muito jovem, com 25 anos. Então, eu não tinha a vivência, mas eu sempre tive a experiência da vivência através da literatura. E eu falo que a literatura é um exercício de salvamento, porque no início me ajudou a ter uma experiência de vida, que eu não tinha. E depois de 23 anos na magistratura, a literatura me salva de novo, porque conforme isso acontece em todas as profissões, médico, advogados, conforme o tempo vai passando, as histórias não é que perdem um sentido, mas a gente fica anestesiado. Sim. E a gente não consegue mais se comover. Sensível, né? E perde aí, a sensibilidade. Perde. A literatura e traz a leitura, essa humanidade, ela traz, né? de volta isso daí. Eu falo que um poema, um romance, ele te salva do esquecimento. E quando a gente anestesia, né, nessa sociedade paliativa que a gente vive aí, a literatura, ela faz o exercício da empatia. Sim. Então, eu acho que isso já vale o preço da literatura. Sim. Essa empatia que a gente consegue ser uma empatia positiva, a gente consegue, através da literatura, ter empatia. Perceber o outro, Perceber, né? O outro. Você acaba escrevendo melhor, né? Porque isso é indireto. Enriquece o seu vocabulário e aumenta o seu repertório. Sim. E aí eu acho que só isso já é um ganho, né? Então, a literatura, eu acho que ela abre esse leque, ela traz esse poder de transformação, e muitas pessoas são realmente transformadas pela leitura. Sim,
eu gosto muito de falar que existe um neurônio chamado neurônio espelho, que é um neurônio que ele foi descoberto por um pesquisador italiano, e ele via que áreas do cérebro que assistem um movimento podem ser ativas tanto quanto aquele que faz, que é o neurônio espelho. Então, a gente usa muito espelhamento para criar novos hábitos, para novos resultados, e acaba que a leitura, enquanto você lê, você mesmo disse, você viaja naquele cenário, você vive aquela ambiência, você vive aquela situação, você se coloca no lugar daquele personagem do livro para sentir, para ter a sensibilidade daquele personagem. Isso também melhora a nossa percepção do ser humano. E isso, para legislar, para julgar, para estar no lugar de uma juíza, isso é muito importante, não é? Eu acho que é essencial até. Eu acho em todas as profissões, eu acho que a literatura, além desse exercício, ela traz humanidade, né, nessa empatia. Né? E eu gosto de usar uma frase da Rosa Monteiro, daquele livro Do Perigo de Estar Lúcida, que eu acho um livro fantástico, que ela fala sobre perigo de estar lúcida. Criatividade e loucura. Ela faz uma comparação. E ela fala que, na verdade, todos nós somos romancistas. O único problema é que a gente só pode viver uma única história, um único livro, que é o da nossa vida. E aí a literatura te permite ampliar. E sem falar que, às vezes, eu vejo pessoas assim, mas eu não gosto de ler. Mas ela está assistindo um filme. A maioria dos filmes foram adaptações dos livros, né? Sim. Então, é assim, ou eu estou vendo uma série, provavelmente houve um roteiro que, às vezes, não é sobre o livro, mas o roteirista leu esse livro e, a partir da ideia principal desse livro, ele cria um roteiro de uma série, de uma novela, de uma peça de teatro, e assim vai. Então, na verdade, nós somos um homem, desde o início da humanidade, nós somos contadores de história. Sim. Né? Então, a literatura nada mais é que contar uma história. E é triste como, cada vez mais, essa era digital está nos afastando, né? Porque cada vez mais são vídeos curtos que a gente ouve, mas a gente não lê. E minha memória é totalmente visual. Se eu não escrever, ou se eu não olhar num papel, eu não consigo. Tanto que eu vou trabalhar, eu trabalho com a pilha de papel, assim, porque eu vou escrevendo tudo que eu vou discutindo nas reuniões, criando de projetos. Se eu não escrever e não olhar e ver a imagem visual, meu cérebro não conecta. Então, esse distanciamento cada vez mais das letras no papel, na sua opinião, o que isso pode refletir? Eu acho que reflete a sociedade como um todo, né? Infelizmente, quando eu falei que o hábito de leitura está sumindo, né? As livrarias fechando, eu lembro que, na minha época de adolescente, nós tínhamos muitas bibliotecas. Era comum a gente acessar os livros através das bibliotecas. Volta Redonda não existe, mas eu acho assim, não é disseminado aí em todas as regiões, vamos dizer assim, do Brasil, a biblioteca. Eu brinco que eu acho que tinha que ter um vale-livro para professor, Sim. Porque é uma forma dele poder se estudar, ler outras coisas, né? Porque ainda o livro ainda é caro. Ainda tem isso, né? Além das pessoas, né, com essa era digital estão lendo menos, porque o livro você precisa, primeiro, de calma, e a gente está andando contra o relógio. Você precisa de concentração, e a gente está afobado, fazendo 10 tarefas ao mesmo tempo. E a gente está vivendo com aquele excesso de informação. Então, até o Byung-Chul Han, ele fala muito isso no Crise da Narração, né? Ele ficou muito famoso com a Sociedade do Cansaço, que é essa sociedade nossa de performance que a gente está falando aqui. De alta performance. Ter. E aí a gente pega todos esses dados, né? O preço de um livro, a questão da concentração, o excesso de informação. Então, acho que a gente vai ter que voltar, né? Dar 2 passos para trás para chegar um para frente. E o reflexo disso é que né, não sei até que ponto essa pesquisa é verdadeira, mas diz que a gente teve um retrocesso na educação. Sim. Então, essa próxima geração, ela não vem tão capacitada como a geração anterior. Espero estar errada, mas isso é que estão nas pesquisas. E se a gente for olhar realmente os hábitos e tudo que aconteceu, infelizmente, isso é uma tendência, porque as pessoas não
leem, as pessoas não estudam tanto mais, as pessoas não dão tanto valor mais no estudo, porque existem outras profissões que estão sobressaindo aí, e está cada vez mais um mundo mais rápido, mais fácil. As pessoas não querem ler, elas querem ouvir um audiobook dirigindo. Só que eu tenho dificuldade, porque eu não consigo prestar muita atenção. Mas assim, pelo menos se ainda estiver ouvindo um audiobook, ainda tá bom, pelo menos está lendo, conhecendo a sua vida, né, de conceitos. Porque eu mesma, eu costumo falar que a autoestima, a gente, para falar muito de mulher, a autoestima não o padrão de beleza, é se sentir forte, suficiente para enfrentar, independente de padrões. Então, quanto mais a gente lê e se fortalece como mulher, menos você fica escrava de padrões estéticos, menos você fica livre da opinião alheia, né? Porque eu acho que o mais difícil é você se diminuir a opinião do outro. A gente precisa saber quem você é e como é que ela se descobre. Dessa forma, lendo. Conta um pouquinho desses livros, doutora, pra gente. Vamos lá, né? Vou começar aqui com o livro do clube desse mês. Até eu esqueci de falar, o Clube da Monique esse ano é o Clube das Estações. As estações do ano. Então, janeiro, fevereiro e março foi dedicado ao verão. Vocês podem pensar, é livro com a temática verão? Não, é temática do quê? O que o verão te representa? O que o verão envolve? Envolve narrativas vibrantes, paixão exacerbada. Então, a gente vai nesse estilo, né? Porque é um grupo adulto, mulheres, né? Vamos lá, mulheres do Diário dela, colaboradoras, vamos fazer parte desse grupo, que a gente precisa ter conteúdo importante para a gente poder também distribuir para as outras mulheres. E aí, no mês agora de abril, né, vai ser o nosso encontro dia 22/4, dá tempo de ler o livro, dá tempo de participar do clube. Vamos ler esse livro, A Dona da Casa Perfeita. Por quê? E tá vendo que tá perfeita, cortada aqui, já não é à toa. Adorei, porque nós não queremos ser perfeitas, nem queremos ser colocadas nesse patamar aí, nesse molde. Nós queremos ser únicas. E aí, o que acontece? É o outono. O que o outono nos remete? Folhas que caem? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a caída das máscaras. Que legal! Né? Porque aqui a história começa, eu ainda estou bem no início, mas pelo que eu estou vendo, é uma mulher que ela resolve ser aquela wife, que eles estão falando agora, que é aquela mulher dona de casa, influencer, que cuida do filho, que faz bolo, que volta aos hábitos da mulher antiga, mas no digital. No digital. No digital. Aí que é uma tendência, né? E a gente tem que respeitar também, que é uma possibilidade, é uma versão de mulher. Que ótimo. Por quê? Porque está influenciando outras mães a voltarem a olhar também para serem mães e cuidadoras. E aí vai, né? E assim vai. E aí esse livro está meio que questionando essa era digital. Será que ela mesmo quer assumir esse papel ou não quer? Então, e ele é um thriller, eu acho que não vai acontecer mais coisas aqui interessantes desse livro, né? Que é o do mês de abril. Aí as pessoas têm o livro do mês para ler. Aí tem um prazo de 4 semanas. Depois vocês se encontram e discutem um livro virtualmente ou presencialmente? Aí a gente sempre é online e 2 vezes por ano a gente faz presencial. Geralmente é na junho e dezembro ou presencial. Novembro, o online é de 2 em 2 semanas que não, uma vez por mês. Uma vez por mês e sempre no mesmo dia da sempre semana. Na quarta-feira. Quarta, no mesmo horário. 19 horas. Entram numa sala. A gente manda, a gente tem um grupo de WhatsApp, vai o link, todo mundo entra nesse link e a gente faz o debate. E todo mundo pode. Mas eu sou tímido. Tem gente que até hoje faz comigo clube 3 anos, que só fala no chat. Olha, não tem problema nenhum. Não precisa aparecer, não precisa se mostrar, mas eu leio. Sua opinião. Eu pego e leio no livro. E detalhe, o clube não tem finalidade lucrativa nenhuma. Que legal. Porque a única coisa que a gente cobra é uma taxa de R$20, porque eu preciso de uma pessoa para me auxiliar. Auxiliar a fazer o quê? Fazer o link, controlar quem entra na sala, olhar as mensagens, porque às vezes você está num debate, você não consegue dar atenção para todo mundo, né? E outras pessoas não. Já levanta a mãozinha, abre a câmera, fala. Então, a pessoa tem que ficar à vontade, porque ali não é uma faculdade, não é um curso, ali é um encontro. Então, você tem que gerar prazer. Né? Eu acho que a gente está necessitada de espaços de prazer feminino. Exato. Porque isso sempre foi um tabu. Porque eu brinco que nós sempre fomos objeto. Nós nunca fomos sujeitos. E aí, quando a gente quer transmudar
Nem no português é fácil passar um objeto para o sujeito para o objeto, não sei nem se tem jeito. E aí é difícil. Então, o clube, a gente consegue fazer essa transformação. E quando você estava falando anteriormente da questão da gente ser quem é, da gente tentar não caber nesses padrões, nesse espaço, eu acho que a gente já convive com uma coisa pior, que além do padrão é você precisar de uma validação externa. Sim. E eu acho que a literatura ela te livra, primeiro, do padrão, sim, segundo, da validação de terceiro. Não com uma posição arrogante para a vida, não é isso. É só você ser quem você é. Buscar se validar, você mesmo, se autoafirmar. E não buscar em alguém uma validação. Porque isso está fazendo as pessoas adoecerem. Então, posso até falar desse livro aqui, que é um livro de uma autora, é nacional, é da Lorena Portela. Primeiro, eu tive que morrer. Olha. Porque é o primeiro livro que eu li. E aí eu uso ele nas aulas de direito sobre síndrome de burnout, e é uma literatura. Que legal, e por que eu falo desse livro? Porque o burnout não acontece de um dia para o outro. Ele é um acúmulo, né? E depois dá essa explosão, essa combustão, porque burnout, a expressão é combustão. Então, demonstra como você vai aceitando relações familiares tóxicas, porque tem, relações de amizade por interesse, relacionamentos que você dá 100% e recebe 10%, como que a conta chega. E a conta chega também na profissão com adoecimento. Então, sim, a primeira ela teve que morrer, porque ela teve que quase que morrer de uma depressão para poder sair desse fundo do poço e voltar. Então, eu achei interessante porque ele vai passando todas as fases. E nós, mulheres, com essa... cobrança, com essa capa da Mulher Maravilha, que eu acho que a gente está mais para a bruxa que deixaram de queimar do que para a Mulher Maravilha. E aí romantizaram tudo. A figura da mulher, a figura da maternidade. A figura do espaço da mulher, porque eu falo que a mulher ganhou um espaço na sociedade. Eu falo toda vez. Mentira, ela ganhou mais um, porque ela continua com todas as outras obrigações. Infelizmente, e ainda né? Tem que... Infelizmente, porque, na verdade, o direito ao cuidado deveria ser compartilhado. Exato. Que é o direito a cuidar, a ser cuidado e o autocuidado. E hoje a gente sabe em pesquisa que 21,3% das mulheres gastam semanalmente essas horas para o trabalho doméstico, quando ela poderia estar na carreira, no lazer, na beleza, na saúde. E os homens, quando ajudam nas tarefas domésticas, é 11,7%. E é muito triste, porque essa mulher, o trabalho dentro de casa é um trabalho árduo. Que não tem fim. Que não tem fim, que não acaba e que, se cada um fizesse a sua parte, ela não estaria sobrecarregada e ela conseguiria, sim, ser uma profissional, ser uma mulher equilibrada, uma mulher que tem tempo para si, porque a gente acumula tantas tarefas que a gente esquece de olhar para a gente. E aí o próprio Bicho Han, o próprio Sociedade Cansada, ele fala que a mulher cansada, ela é uma sobrevivente, que hoje o ato de descansar é revolucionário. Então, ele proclama essas mulheres para enxergar, né, que alguma coisa não está certa. E a gente não precisa ser perfeita. Não, a gente pode falar, não, pode falar, estou cansada, eu não vou. Hoje não eu não vou fazer, né? Aprender a dizer o não, e eu brinco que aquilo que vocês chamam de amor, eu chamo de serviço doméstico não remunerado. Né? Porque o serviço da casa, ele não remunera. Pena que poucos homens enxergam, pena que a sociedade ainda não reconhece esse trabalho da mulher, esse excesso que a mulher tem de demandas, porque a gente tem todas as obrigações e hoje com rede social, a gente tem que estar influente, a gente tem que estar dentro do mercado, a gente tem que cuidar dos filhos e muitas vezes eu ouvi no último relato da senhora lá no Parque falando que a maioria das cuidadoras são mulheres, né? São. Homens não cuidam. E não cuidam. O ato de cuidar de alguém, você abre mão da sua identidade para cuidar do outro. O livro, nessa hora, te salvaria muito, não salvaria? Seria até uma válvula de escape, não né? Seria. Eu acho no momento que seria. Que está cuidando, que está aguardando, ler para se fortalecer. Porque eu acho que quando a gente lê, a gente se fortalece, a gente se
A gente ganha munição de valor e aí você não se diminui. Qual outro livro aqui que foi um divisor de águas para a senhora nesse clube do livro? Outro livro que eu gosto de falar muito dele, são dois, na verdade, né? Eu vou pegar os dois de uma vez. Esse daqui foi do clube do mês de fevereiro. O nome do livro é O Invencível Verão de Liliana. Por que que esse livro foi tão representativo no clube? Ele ganhou até o prêmio Pulitzer. Por que que foi tão interessante? Porque a escritora do livro, ela perdeu a irmã por feminicídio há 30 anos atrás. E até hoje desapareceu o ex-namorado, né, que cometeu assassinato, não teve o processo, mas não foi encontrado, sequer foi julgado, e ela só conseguiu escrever essa história há 30 anos. Eu acho que é muito interessante do livro que ela fala o seguinte: eu só consegui escrever 30 anos depois, porque, na época, aquilo que aconteceu sequer tinha nome. Hoje é feminicídio. E é um livro tão lindo, porque ele não fala somente da morte, ela quer contar a história da irmã, que era uma mulher, né, uma menina mulher, que estava entrando na faculdade, totalmente independente, na faculdade de arquitetura, não era uma mulher, porque você pode pensar, o feminicídio está ligado à raça, à classe social, e não está. Era uma mulher super independente. Então, assim, para a gente tirar os estereótipos dessa questão do feminicídio, né, dentro da nossa sociedade. E é tão bonito o título do livro que ela copia do Camus, que ele tem uma frase que ele fala assim: e nesse inverno eu descobri que eu tinha um invencível verão. Então, ela fala sobre isso, que mesmo na tragédia, hoje ela, depois de 30 anos, consegue ver luz, porque propósito. O livro dela pode abrir a visão de muitas outras mulheres. E uma coisa que eu acho muito interessante, que ela junta até uma pesquisa aqui no meio da história de literatura, falando que sempre atrás de um feminicídio teve muito sinal que a gente banalizou. Então, a gente tem uma cultura de não enxergar os pequenos sinais. Então, eu acho que esse livro ele é um alerta do que seriam os pequenos sinais da violência, né? E eu até li, na época, Conjugado, esse livro daquela jornalista Ana Paula Padrão, que ela fala vários relatos de casos de agressão da violência doméstica, que é a escalada da violência doméstica no Brasil, que eu acho bem interessante. E ela tem um outro junto sobre essa temática, o anterior a esse, que é o abuso, que é a cultura do estupro. Porque, infelizmente, nós temos uma estatística de a cada 15 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. E a cada 6 horas uma mulher é morta por feminicídio. Então, são 4 mulheres por dia. Isso são dados que a gente chama na justiça de notificados. E se você parar para pensar, a grande maioria dos atos ilícitos não tem a notificação. Então, isso que a gente choca a gente não deve ser 1/3 do número real de vítimas em sociedade. Então, é muito triste. É muito triste, mulheres. É muito triste nós sermos mortas e desrespeitadas por sermos mulher. Por sermos mulher. Então, é porque quando a mulher faz o direito da escolha, a outra parte entende que perdeu o controle, perdeu o poder. Quando se sente ameaçado, a mulher... E eu falo muito sobre a questão da objetivação do corpo feminino. O machismo está muito ligado sobre a posse, sobre ser dono. E as mulheres precisam ler. Olha quantos livros importantes que a doutora Monique está trazendo para a gente, porque são violências que vão acontecendo dia a dia, que a mulher não sabe o seu valor, vai se diminuindo, cada vez mais ela vai se apagando, se omitindo, e quanto mais ela faz isso, menos força ela tem para sair daquilo ali. Quando ela vê dentro daquela situação, ela não consegue sair. Mas a solução... A solução. E aí, olha outro livro que traz uma solução para nós. É da Bell Books. Ela tem muitos livros sobre feminismo. Ela tem um livro que eu amo, que eu, como professora, foi a hora que eu me descobri professora. Ela tem um livro que não trouxe, porque eu selecionei o que tinha mais a ver com a temática do clube, que chama Ensinando a Transgredir. Ela fala que a hora que o professor, dentro de uma sala de aula, ensinar um aluno a transgredir, ele cumpriu a missão dele, né? Porque é despertar o encantamento por aquele assunto. Eu acho que esse é um dever do professor, da educação.
Rubem Alves fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele fala o poder da escutatória. Porque a gente está falando demais e escutando de menos. Exato. A gente precisa de uma escuta mais qualificada, uma escuta mais até ativa. Até para formar opinião, Até para formar opinião. E aí o Abel, nesse livro, ela fala tudo sobre o amor. Então, eu acho que a violência, ela só se transforma, lógico, com a educação, com a cultura, mas eu acho esse livro muito importante. Porque quando a gente fala em amor, as pessoas pensam naquele amor romântico. E não é desse amor que ela está falando. Ela está falando um amor como forma de ação. Então, você mudar a sua realidade, você já está fazendo uma diferença no mundo. Muito grande. Entendeu? Então, ela fala sobre essas pequenas pílulas de amor diárias que a gente precisa ter para sair, de repente, de um relacionamento que não está legal, ou, de repente, para fazer uma nova profissão, para fazer uma transição de carreira. Isso é legal, porque a pessoa vai lendo, vai entrando no seu coração. E eu falei num outro podcast sobre autoestima, que a autoestima, você não precisa nascer com ela, você pode adquirir ela com o tempo. A autoestima ela é adquirida com processos, ferramentas, você se validando, você falando para você mesmo quanto que você é bonita, sim. Não existem padrões de beleza, gente. Por favor, a gente precisa entender que cada mulher ela é única. A beleza, ela não está num padrão, a beleza está em quem você é, na forma que você ilumina, na forma que você fala, na forma que você se expressa. Isso sim é a sua beleza, é a sua individualidade. Então é muito importante a gente criar esse raciocínio de que nós mulheres temos que enchermos de frases positivas para nós mesmos. A gente elogia uma amiga, mas esquece de se elogiar. Esquece de olhar para o espelho e falar: eu sou linda dentro do meu padrão, eu sou perfeita. E quanto mais a gente lê e aprende a usar essas ferramentas, e isso vai entrando dentro do seu subconsciente, vai entrando no seu cérebro reptiliano, vai tornando a sua realidade. E, aos poucos, essa mulher vai conseguindo sair daquela situação de não ter autoestima. Porque, igual o músculo, você vai na academia, malha todo dia, aquele músculo ele vai crescer. A autoestima também. Se você lê livros que trazem pílulas para te fortalecer como mulher, se você consegue ler e mudar a sua percepção de vida através daquela leitura, acho que é o que nós precisamos. Porque não aguentamos mais noticiar mulheres sendo mortas, abusadas, falta de respeito. E isso muito condicionado por quê? Porque nós, mulheres, não estamos sabendo o nosso valor e estamos nos diminuindo ao julgamento do outro. Eu acho também que nós, mulheres, nós somos muito cruéis com a gente mesmo. Porque a gente, às vezes, olha no espelho e fala cada coisa pra gente mesmo. Que a gente não teria coragem se uma amiga chegar, uma amiga pessoal chegar e falar com você fala: não, amiga, não é assim, não. Não, você não tá ruim, linda. Não, olha mas aqui. A gente olha e fala: meu Deus, como que eu vou sair com essa roupa, com esse cabelo? Então, acho que a gente é tão crítico. A gente é muito crítico. Né? Então, eu acho que a literatura ela te dá um salvo-conduto para você viver melhor. Sim. E para você entender o outro. Eu falo, você só vai entender, por exemplo, sobre racismo se você ler sobre entender o que como uma juíza branca vai falar e julgar sobre racismo sem entender de um negro que é um racismo. Ele que tem que falar. Você tem que saber a dor dele. A gente tem que saber conviver com o espaço de fala do outro, lógico, participar ativamente. Mas como que eu faço isso? Né? Igual a questão das próprias mulheres trans. Como que eu vou saber como é essa realidade? Através da literatura. Você, quando pega o livro O Mau Hábito, a escritora é uma mulher trans. Quando você pega o parque, o mais famoso, que eu acho até muito bonito, não está aqui, mas é muito bonito, o Parque das Irmãs, Magnífica, parece que agora foi reeditado com nomes Malditas. Ele é um livro maravilhoso, que ele conta como que é ser uma mulher trans dentro de uma sociedade altamente preconceituosa. Da mesma forma, você quer saber um pouco sobre a escravidão? Vamos ler. Quer que ela é massa, hein? Esse é só para juiz. O Defeito de Cor, que virou até samba de escola, né? Salvo engano, da Portela. E é um retrato lindo de uma escravidão
de uma passagem de uma mulher. Da mesma forma, sobre empregada doméstica, qual é a realidade dessas mulheres? Então, o livro Solitária, ele retrata a mulher negra periférica doméstica, né? Se você pensar, né, a literatura, ela vai te dando arsenal, armas, né? Quando a gente pega, por exemplo, a Svetlana é ganhadora até de prêmio Nobel, ela tem vários livros, eu trouxe esse, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, porque eles são vários relatos, é lindo, sobre histórias de mulheres que atuaram na guerra. Porque, olha o estereótipo, quando você pega o livro, quem que você pensa que é a mulher que atuou na guerra? A enfermeira. A que estava lá no campo socorrendo os feridos de guerra. Cuidando. Não, só que não. Esse livro mostra que quando chegou uma hora que os homens estavam em pouca quantidade em razão dos falecimentos e das mutilações, as mulheres começaram a ir para a linha de frente. Então, elas são pilotos de caça, elas são atiradoras na época da guerra. Numa função que não era comum? Não era comum. Gente, deixa agora só dar uma pausa, doutora Monique, momento da nossa aguinha ativa, que a gente fala tanto. As mulheres vão falando e a gente vai ficando já aqui precisando molhar a minha boca. Eu falei assim, gente, preciso da minha água ativa agora, nesse momento, para a gente poder respirar. E olha quanto livro bacana que a doutora Monique está indicando para a gente. Então, você que está aí em casa, vai anotando tudo. E olha como é importante para uma juíza se formar, ou uma profissional, independente de qualquer profissão, para você se tornar uma pessoa melhor e entender mais sobre o outro, tirar o olhar egoísta que nós temos de olhar só para si nesse momento, né? No momento da gente olhar para si e se cuidar, a gente não faz. Mas na hora de querer limitar o outro com o nosso julgamento, aí a gente faz. Então, é muito bom a gente ler. Olha quanta história bacana que a doutora Monique trouxe. E olha como isso é importante até para a sua percepção de pessoa, para poder julgar e poder ter uma opinião formada sobre, né? E eu vou continuar indicando aqui. Por favor, né? Tá todo mundo anotando os livros aí, hein? O próximo esse título, ele é pesado. Estou feliz que a minha mãe morreu. E aí? Esse livro eu acho muito interessante, porque é uma atriz mirim de Hollywood que não queria ser atriz. E era o sonho da mãe. Então, eu acho que esse livro faz a gente... Parece que ela ficou feliz que a mãe morreu, mas, exatamente, na verdade, ela cumpriu um propósito depois da que não era dela. Sim. Então, ela precisou enxergar que aquele sonho... E nós, que somos mães, temos uma responsabilidade muito grande para não tentar, e os pais também, projetar aquilo que você não foi na vida do outro. Então, ela consegue perceber que ela estava vivendo um sonho que não era dela. Né? Então, isso eu acho que é muito tocante a gente ler para quem tem filho, né? E perceber que não é por aí. Eu mesma tenho uma história muito interessante, porque eu sonhava fazer medicina. Aí engravidei e desisti da medicina. E eu acabei colocando sobre a minha filha. Vai fazer medicina. Ela começou a fazer faculdade de medicina. Só que no meio da faculdade ela falou assim, mãe, não quero mais fazer medicina. Quero ir embora para os Estados Unidos. Falei, ai, meu Deus. Falei, tudo bem. O sonho da medicina era meu, eu não posso te obrigar. Eu entendi que eu tinha imposto um sonho meu sobre ela e falei, não, filha, de forma alguma, você quer mudar? Foi, não gostou, percebeu que o que ela queria fazer mesmo era medicina, que era a missão dela, que era o sonho dela, e eu fiquei feliz. Já o meu filho caçula começou por imposição e acabando por causa de... A irmã mais velha foi, toda a turma vai, e viu que não era aquilo que ele queria. Então, a pessoa descobrir o que ela nasceu de verdade é muito importante. Nessa história, minha filha viu que o que ela gostava mesmo era medicina. Mas é importante os pais realmente não colocarem, porque naquele momento eu falei assim, meu Deus, será que eu fiz a minha filha fazer a faculdade até no meio para descobrir que não era o que ela queria? Tudo bem que deu tudo certo, que ela viu o que ela queria, mas e se não fosse? Era um erro de uma mãe querendo impor. Eu acho que isso faz a gente refletir. Não faço mais isso, gente, aprendi. E da mesma forma, aquelas mulheres que não querem ter filhos. Há um direito da mulher não ter, né?
o filho. E aí eu acho que a grande precursora, outra Nobel, a Ernie Ernaux, para quem está começando é ótimo, porque os livros são bem fininhos, todos são fininhos, e esse livro aqui toca num tema polêmico, que chama O Acontecimento. Ela conta a história de um aborto que ela fez. E na nossa sociedade, ainda hoje, o aborto é um tabu. Mas aí discute sobre a questão do corpo, sobre a questão da própria religião, sobre a questão... Muito interessante. E nós, mulheres, também temos que ter consciência que a maternidade é mais um papel, não é um papel exclusivo. Sim. Então, a pessoa tem que ter o direito de querer ou não ser mãe, né? Sim. E dentro desse tema maternidade ainda, aí quando a gente fala que quem gosta de filme gosta de livro, esse livro é o Hamnet, que virou filme, né? Concorrendo ao Oscar. Muito a atriz ganhou a melhor atriz e tem que ganhar mesmo, porque esse livro foi muito... A propaganda foi que era a história de Shakespeare. Mas eu ouso dizer que não é a história do Shakespeare. Não. É a história da mulher do Shakespeare. Tanto que quem ganhou o Oscar foi a mulher. Né? Por quê? Era uma mulher que, naquela época, ela rompia padrões. Ela era curandeira, andava com um falcão no braço. Então, assim, o Shakespeare ter escolhido já ia contra toda uma sociedade que era contra aquela mulher, né? Que era uma mulher ligada à terra. Era uma mulher que tirava a cura das plantas, né? Então, era uma mulher, uma curandeira. Curandeira, né? Mesmo. Curandeira na que palavra. É uma coisa mística, que é uma coisa mística, que as pessoas têm preconceito. Preconceito. Né? E aí, essa mulher que fez... Ele fala isso. Essa mulher que fez ele conseguir ser escritor. Que legal. E eles perdem um filho na peste negra. Então, é a história desse luto. E não é spoiler, que o livro começa com essa cena do filho falecendo. E quem segurou essa família foi essa mulher. E mostra, isso acho que é muito importante para quem está vivendo o luto, é mostrar que cada um vive o luto de forma diferente. Tinha hora que ela se revoltava com ele, porque ele meio que saía, ia para a Inglaterra para fazer as peças, para escrever, para estar dentro do povo do teatro. E ela ficava muito revoltada, porque ela ficava na casa, fazendo, inclusive, atendimentos de curandeira com os outros filhos, que eram 3, e ela tinha visões. E quando ele partia, ela ficava com raiva, mas ela já tinha a visão que ele ia ser. O Shakespeare é lindo. E quando ele faz a peça Hamlet, que não é escrita dessa forma, que aqui é o nome do filho, a peça Hamlet é inspirada nesse filho que faleceu. E quando ela assiste a peça com ódio mortal dele, porque ele saiu e foi escrever essa peça, ela consegue enxergar o filho morto dentro da peça. Por isso que o filme foi pro Oscar, por isso que o filme é lindo. E eu falo que o filme consegue uma coisa muito rara. Também foi dirigido por uma mulher, filme. É que o filme ficou tão bom quanto o livro. Porque, geralmente, as adaptações... Não são. Isso que eu ia te perguntar. Como é que é a adaptação? Ficou bem parecida? Muito parecido. Próximo. Lógico que o livro tem mais detalhes, conta mais essa parte dela de curandeiro. O filme não tanto, porque não dá tempo. Mas eu achei bem fiel. Mas os livros sempre são melhores que os filmes, né? Mas esse filme tá bom. O filme é muito bom. Mas eu gostei muito do Castelo de Vidro, e eu tenho o livro e tenho o filme. O filme é muito diferente. Então, gente, olha quanta história bacana. Hoje aqui, podcast cultural. Tivemos diversos resumos de livros e contos para você escolher qual que é a história que você quer aprender um pouquinho agora. O que você quer olhar para dentro e parar um tempo para aprender? Porque quando a gente vai lendo, a gente também vai viajando dentro dos cenários. Então, se você não tá cansada, não tem como viajar, agora está trabalhando muito, pega um livro e lê. Porque você entra dentro daquela ambiência, você vai dentro daqueles cenários, você vai idealizando a roupa, a peça, como é que é. E isso te tira um pouco também dos seus problemas, sai do seu cotidiano e te leva para uma nova vibe, para uma nova alegria ali. Você fica envolvida naquela história. O que mais, doutora Monique, que nós temos de livro aí para essas mulheres que estão nos assistindo e que querem
uma indicação de um livro bacana. Esses eu tô apaixonada na capa desse livro. São lindos, São né? lindos. Esse livro é contemporâneo, tá? É de uma escritora francesa que ela, aqui no Brasil, chegou na época da pandemia. E esse primeiro livro dela que ela lançou no Brasil, não sei se foi o primeiro escrito, mas foi o primeiro lançado no Brasil. Ele fez muito sucesso. É sobre o luto também, Água Fresca para as Flores. E o interessante é que ele passa dentro de um cemitério. E ele vai para o passado, vai para o presente. E por mais que você fale, nossa, é um calhamaço, não boa, é, sabe por quê? Porque tem muitos diálogos. Sim, então, tem espaços, desenhos. Então, eu acho a escrita dela, para quem está iniciando, muito interessante, porque é uma leitura que ela sempre deixa uma pontinha no final do capítulo, que você fala, mais um. Aí, quando você vê, você já leu muito. E dessa série dela, eu li Água Fresca para as Flores, li 3 é a história de 3 amigos que se separaram na adolescência e tentam se reencontrar na vida adulta. Só que aí, sabe quando o time acabou? Passou e fica aquele climão? E aí, assim, eu acho que todo mundo já passou por isso. Eu achei bem interessante. Ainda gostei mais de Água Fresca para as Flores. Só que aí, ela lançou ano passado Querida Tia. Esse livro me arrebentou. Porque ele é muito lindo. Fala de mulheres que deixaram de viver pelo outro e quando se percebe não dá mais tempo. Puxa vida. E ele é lindo. Infelizmente, né? É a realidade de muitas mulheres, né? Tipo assim, ela queria viver um relacionamento, só que ele era mais novo. Ele gostava dela, gostava dele, mas ela resolveu não viver por causa do preconceito da época. Isso é muito comum acontecer. Muito comum, né? A pessoa não se permitir. Então, eu achei muito interessante. E a vida passa, né? A vida passa. É importante a gente ler e refletir. E agora, o desse ano que ela lançou, eu tô aqui, mostro até para vocês, está marcado que eu tô lendo. Esse daqui eu tô gostando muito, porque você vai ler muito rápido. Eu comecei, acho que ontem já está aqui. Uau! Foi rápido. Os Esquecidos de Domingo. Essa história é de uma moça de 21 anos que os pais, na infância, falecem de um acidente de carro e ela é criada pelos avós. E ela percebe que a verdadeira vocação dela é trabalhar com idosos. Então, ela vai para dentro de... como se fosse uma cuidadora, uma técnica de enfermagem, para dentro de um asilo. E ela começa a recontar e reviver as histórias daquelas pessoas que estão naquele, vamos dizer assim, naquele abandono daquele espaço, porque muitas das famílias não vêm visitar. Sim. Então, ela começa a relatar as histórias. E é muito lindo, porque fala sobre o vazio, fala sobre o esquecimento, fala da questão do pertencimento. Então, eu estou gostando muito. Ainda é o Querida Tia, mas pode ser que fique com o primeiro lugar. E eu acho que as mulheres, assim, pelo menos eu percebo no clube, gostam muito de romance. Então, esses 3 aqui, né? Esses aqui são romances. E não é porque é só romance que não te faz refletir sobre a vida, né? Fala sobre comportamento, fala sobre valores, te ensina tantos outros valores também, faz você refletir. Então, literatura, gente, é fundamental. Nessa vibe aí de romance, também tem a Cristiana. A Cristiana é muito famosa. Eu trouxe um delas, mas tem as heroínas, tem o Rochinol, para quem gosta de ler. É um livro muito gostoso de ler. Os 4 Ventos eu achei muito bonito, porque também a personagem principal é uma mulher. Vocês podem perceber que todos os livros eu trouxe são de escritoras mulheres, porque eu acho que nós também temos que fazer esse exercício. Eu brinco, né? Tem um texto que eu sempre falo com os alunos no grupo de aula ou no grupo, isso quando tem uma temática mulher, é que nós precisamos ler mais mulheres. Eu falo, eu quero tatuagem de mulheres pelo corpo, não vejo. Às vezes a gente vê de homem, né? Tatuado, assim. Eu quero tatuagem de mulheres no corpo, eu quero livros escritos por mulheres, eu falo que eu quero música com nome de mulheres. Mas, olha, tem um dado, doutora Giz, doutora Monique, eu sempre passo numa palestra que eu falo, que apenas 30% são de mulheres, escrevem, são autoras, a gente não tem mulher que represente. Poucas mulheres ainda estão à frente, escrevendo, falando, legislando, representando. E se isso não mudar,
fica difícil dessa gente buscar esse equilíbrio da sociedade, infelizmente. Eu mesma postei ontem falando sobre o feminismo. A gente não quer ultrapassar ninguém, a gente só quer o equilíbrio. Só o equilíbrio, a igualdade, né? Eu falo, a gente só quer 50%. A gente não quer nem 51% e nem 49%. Só os nossos 50% que nos cabem de direito sobre a sociedade e os outros 50% do homem. Se a gente pegar 50%, 50%, está equilibrado. Está equilibrado. Não é nem 49%, nem 47%, nem 53%, é só 50%. É só o equilíbrio, isso que a gente quer, né? E aí, né, de cano ainda, eu acho que essa leitura é muito linda, porque a Isabel Allende, ela tem uma literatura fantástica. Então, você não sabe até que ponto a história é real, a história é ficção, depois elas se encontram no meio do caminho, que é a Casa dos Espíritos, que teve um filme anterior, ficou muito famoso, com a Meryl Streep, muito bom o filme. Agora eu fiquei sabendo, eu vi que agora em abril vai estrear, não sei qual stream, a série baseada na Casa dos Espíritos, e ela tem um outro que não está aqui, que eu li recentemente, que chama Violeta. É a história de uma mulher do 0 aos 100 anos, inclusive passa pelo período da Covid. É uma história linda. Sim. E da Isabel Allende eu trouxe, porque pode ser que alguém esteja passando por esse mesmo problema, chama Paula. Paula é uma filha que a Isabel Allende perdeu, a filha adulta, e ela convive com esse luto, né? Naquela fé desesperada de fazer a filha viver mais um pouco, né? Que você começa a rezar, a mudar a vida, a tentar, e a filha vem a falecer. Então, ela não conseguiu. Então, e eu brinco também... Também tem que entender com os nãos da vida, com os né? nãos da vida. E até quando eu vou, eu também tenho um projeto que, de vez em quando, eu vou nas escolas falar sobre profissão, me pedem, e aí eu vou, né, assim, de forma graciosa, vou falar sobre profissão, e eu falo com eles que a minha vida é um grande fracasso. Aí eles ficam olhando assim, doutora? Como assim, né? Aí eu falo assim, porque a gente só costuma ver, como dizem, né, os jovens, só vê o cropped, não vê o corre, né? E, na verdade, eu falo que eu passei no meu 8º concurso, então eu tive que reprovar 7 vezes. Então, resiliência, não é fácil. Nunca foi sorte. Então, sempre eu falo foi sempre... esforço. Foi esforço. Então, porque as pessoas acham que é um conto de fadas, né? E isso não existe, né? Essa romantização até da profissão. Então, eu acho que é um alerta. Da vida, né? Porque a gente costuma falar que a grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa. A gente olha hoje com as redes sociais, as fotos perfeitas, cheias de filtros, e às vezes você vê uma foto perfeita, você não sabe o caos que foi antes daquela imagem posada. E a gente vive num mundo que às vezes é um mundo irreal e que é imposto muitas cobranças sobre nós. Então, a gente ter esse momento é muito importante. Eu fico muito feliz de ter a senhora aqui falando da importância de ler para se melhorar como ser humano, até para você se colocar na dor do outro, para você poder avaliar, né? E as pessoas estão cada vez mais despreparadas e achando que tudo é perfeito. Eu gosto muito de usar um exemplo de uma amiga de uma filha, da minha filha. Hoje ela é promotora e eu vi ela fazer faculdade. Com muito esforço, ela fazia uma outra faculdade, fez com muita dedicação, muito esforço, e ela estudou por muitos anos até conseguir. A gente ia para Angra, estava todo mundo no churrasco, ela estava estudando. Estava todo mundo jogando baralho, ela estava estudando. Estava todo mundo fazendo alguma coisa, aonde ela estivesse, ela estava estudando. E as pessoas, hoje, veem ela promotora, mas não sabem o esforço que foi. A senhora falando que passou por 8 anos. Isso é 8 concursos. 8 concursos, 8 concursos, né? É uma resiliência, é não desistir dos seus sonhos e saber que o primeiro não, às vezes continue. Você pode melhorar. Exatamente. Você pode melhorar, eu tenho mais para te ensinar antes de você passar. Porque depois que você passa, já tem que ter aquele conteúdo ali para poder se orientar. Então, o não também é um preparo, o não também, muitas vezes, é um livramento, mas o mais importante é a gente ter esse tempo. E fico muito feliz da senhora, como uma juíza, ter essa percepção de querer ler para se aprofundar, se tornar cada vez mais humana, para poder se colocar no lugar do outro, porque deve ser muito difícil. Eu falo, gente, ser juiz, a justiça, o próprio símbolo da justiça a justiça é cega.
Ela Porque, não vê... infelizmente, a gente julga com aquilo que está nos autos. Com a informação, né? Que você recebe. Não é com aquilo que realmente aconteceu, porque a gente não tem não uma bola de cristal e olha e fala, isso que quem está falando a verdade é você. Não tem. Né? Então, por isso que eu acho que é um exercício mesmo de se colocar no lugar do outro, é um exercício de empatia, né, de tentar fazer o diferente, né, que eu acho que é a nossa missão também, né? Que legal, fico muito feliz, que honra. Estamos finalizando, ter né? a senhora aqui conosco, com tantos livros maravilhosos. Eu, gente, sou muito apaixonada pela literatura. Minha filha me ensinou a ler, eu não tinha o hábito de leitura, mas ela sempre, criança, gostava tanto de ler, e ela ia nas livrarias e comprava tanto livro, eu ficava assim, gente, eu tenho que comprar um livro também. E comecei a comprar um aqui, outro ali. Eu lembro de um primeiro livro que eu li, que tem a ver com o que a senhora disse agora, da questão de ser resiliente, chama A Boa Sorte. Por favor, meninos, depois vocês coloquem na nossa imagem aí. Esse livro, eu gosto muito, é um livro pequenininho. É um conto que ele fala da sorte e a boa sorte. A sorte é aquele que conta com a sorte e espera algo acontecer. E a boa sorte é aquele que constrói. Então, é um conto que fala que tinham dois cavaleiros, o branco e o preto, ele ia diante de um comando do rei, tudo que ele via de dificuldade, ele voltava frustrado. Já o outro cavaleiro branco, tudo que ele via de dificuldade, ele arrumava uma solução. Então, é exatamente isso. A boa sorte é aquela que a gente constrói. É você ser resiliente, é você continuar tentando, é você continuar achando solução para o não. Mas como que você acha solução para o não? E aí, para a gente finalizar, né, que eu deixei esses 3 por último, só para a gente fechar, porque eu acho que todo mundo que vai assistir esse podcast, de repente, é um pouco de mãe fora da caixa. Sim. São mulheres que correm com os lobos. Eu sou doida para ler esse livro, eu não li ainda. Esse e que nós tenhamos a coragem de ser imperfeitas. Muito obrigada, Renata. Eu amo todos esses livros, eu adoro. Vamos ler, meninas, e eu quero lançar um desafio para as nossas colaboradoras. Vamos fazer um clube do livro, do Diário Delas, meninas, junto com a doutora Monique. Vamos falar. Eu queria que todas vocês falasse um pouquinho aqui nos comentários qual o livro que mudou a sua história. E deixe uma indicação também. Vamos fazer isso, mulheres? Povo do Diário do Vale, Diário Delas? Vamos colocar embaixo do nosso podcast vários comentários de livros que foram importantes para a sua vida e que foram divisor de águas. Por quê? Pode mudar a vida de muitas pessoas. Hoje, a doutora Monique trouxe diversos temas, diversos assuntos, de tudo um pouco. Então, esse podcast é muito cultural. Anote tudo, não deixe de ler, porque literatura muda a vida. Doutora Monique, deixa um recado para todas as nossas ouvintes, todas as nossas mulheres que estão nos acompanhando. Eu deixo um recado para todo mundo, se quiser conhecer o Clube da Monique, ou pelas páginas do LFG em Anguera, ou monique.kozlovski, que você vai achar lá todas as inscrições para participar desse clube de leitura. E eu vou terminar aqui com um mini textinho aqui que eu fiz para o Dia da Mulher, que eu acho que é legal. Acho maravilhoso. De repente, a coragem é contagiosa. Quando cobraram da gente os nossos espaços de poder, quando a gente escuta noticiário sobre o feminicídio, que mulheres são mortas a cada 6 horas no Brasil, ou a 15 minutos mulheres são estrupadas, aonde que foi parar a nossa sororidade entre as mulheres? Quando criticam o Dia Internacional da Mulher, acham que ele não traz ação efetiva, porque só ficam dando flores ou bombons. Pois eu quero a flor, eu quero o bombom, eu quero a ação, eu quero, falei aqui um pouquinho, tatuagem com o nome de mulheres, eu quero música com o nome de mulheres, eu sei que já temos vários, as Iolandas que rezam, mais compositoras, né? Por aí, as Marias que não perdem a fé na vida, a Janaína, Carolina, a própria Janaína, que acorda às 4h30 da manhã e não desiste dos seus sonhos. A própria Natasha, que, no fundo, ela só está vendo o mundo acabar e ela só quer dançar. Então, pelo menos por hoje, eu te convido a dançar, porque queriam nos ver diminuídas, mas não conseguiram. Queriam nos silenciar novamente, não
conseguiram. E vai que a coragem é contagiosa e a gente muda esse jogo. Tudo que eu te desejo, tudo que eu desejo para todas nós mulheres, que nós tenhamos coragem de sermos imperfeitas, de sermos únicas, mas de sermos mulheres que saibam o seu valor e o que devem como respeito. Por favor, vamos unir as nossas forças. Nós precisamos entender que o feminino precisa desse movimento de união, que nós, mulheres, precisamos nos unir, não com críticas, não com julgamentos, mas com palavras de empoderamento, mas com palavras que elevem a mulher. Hoje aqui, cultura para todos os lados, informação, muita munição para a gente se tornar uma mulher melhor e saber qual o nosso valor e entender também, porque nessa literatura a gente percebe às vezes um ambiente que a gente está vivendo que não é adequado e através da literatura você vai conseguir. Então, tudo que eu desejo para nós mulheres é coragem. Coragem de sermos vozes, coragem de sermos ponte para outras mulheres. Um beijo, muito obrigada, doutora Monique. Foi maravilhoso compartilhar e saber que existem tantos livros bons e que nós podemos ter munição para nos tornarmos mulheres melhores. Até o próximo podcast. Um beijo para vocês.